Olá, tudo bem? Eu sou o Ney Pereira e eu quero me apresentar rapidamente para você, que ainda não me conhece, mas que eu tenho certeza que eu tenho um assunto muito legal para te falar. Bom, eu sou professor já, vou te falar há quanto tempo, mas você, por favor, não pense que está tendo uma aula de museologia, né? Aula no Jurassic Park. Mas eu dou aula desde 1984. E aí você fala, mas eu nem era nascido. Como é que pode? Pois é, cara, você não era nascido, eu já dava aula, sabia? Que loucura, né? Em 1984 eu comecei a dar aula, sempre me senti uma pessoa muito preocupada com o desempenho dos professores, porque eu era um aluno muito chato, sabe? Muito chato no sentido de que eu não aguentava o professor que não soubesse se comunicar. Eu sempre tive essa dificuldade, eu sempre, nossa, que aula chata. E aí, a ironia do destino, eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, eu falei assim, caramba, eu não posso agora dar mole, né? Já que eu sempre critiquei, agora eu era pedra, agora eu virei vidraça. E foi aí que eu comecei a estudar como não ser um professor chato. Bom, eu acho que deu certo, porque ao longo de muitos anos eu sempre obtive um resultado muito bacana por parte das turmas que eu ministrei aula, fui professor universitário, palestrante, etc. E aí, o que acontece? Eu comecei a me apaixonar tanto por essa área de comunicação, né? A entender uma ciência muito profunda por trás disso, né? A ciência de como dar aulas interessantes e como se comunicar de forma interessante. Que eu fui para outras formações, na área de neurolinguística, neurociência pedagógica, marketing. E daí eu descobri um universo muito bacana, muito interessante, que eu quero compartilhar com você nesse vídeo e em vários outros. Eu espero que você curta, que você goste, que você conte para os seus amigos que existe aí uma fonte de informação que eu espero poder compartilhar com você. Tá? Então, vamos lá. Eu quero falar sobre um atributo muito importante para um bom professor comunicador. Um atributo que não é só importante para o professor comunicador, mas um atributo importante para todos nós, não é? Ainda mais hoje, cada vez mais, né, a questão do estresse, o que tem acontecido no mundo, Deus me livre, não é? Então, o atributo é a questão do autocontrole. Autocontrole é fundamental para um bom professor comunicador, ter autocontrole. E aí, na carona do autocontrole, consequentemente, ele precisa saber ter uma boa gestão de relacionamento. O que eu costumo dizer é que dar aula é uma gestão de relacionamento. Você está gerenciando aquele relacionamento com os alunos para que vocês consigam efetivamente compartilhar, né? Que você consiga compartilhar com seus alunos. Eles precisam, sobretudo, gostar de você. Eles precisam estar ali fechados com você. Então, o que pode romper, o que pode quebrar esse cristal do relacionamento? É a perda do controle. Então, quando o professor tem esse controle, tudo acontece bem. Bom, eu sou um especialista, uma pessoa que fala sobre aula de professores para adultos. Jovens, adultos, né? Professores universitários, professores até do ensino médio. Por que eu estou dizendo isso? Porque os exemplos agora que eu vou te dar são relacionados já a alunos jovens e não crianças, que é uma arte que eu admiro muitíssimo, né? Os professores de ensino básico são, assim, fantásticos, ensino fundamental, fantásticos. Mas nós estamos falando agora de alunos adultos, jovens e adultos. Bom, como funciona o processo da agressividade? Como é que funciona o processo do pavio curto? Olha, eu vou te contar isso e eu tenho certeza que não somente em sala de aula, mas que você vai usar isso no teu dia a dia. Isso é muito legal. Imagina que você saiu de casa 7 horas da manhã, ok? 7 horas da manhã, para dar aula, mas aí você acordou às 6, e aí foi tomar café e viu que não tinha pão. Você esqueceu de comprar pão. Aí você que te chateou, não chateou? Aí você pensou assim, que droga, eu não comprei pão. Isso te causou uma irritação, ok? O seu cérebro entendeu o seguinte, poxa, alguma coisa não está boa, não estou bem, né? Se sentiu estimulado negativamente, uma frustração. Mas tudo bem, vai. Aí você desceu, foi para a garagem para pegar o carro, vamos imaginar que você tem o carro lá no carro, pegar o seu carro. Quando você foi sair da garagem,
tinha um carro estacionado na frente da garagem. E você tem horário para chegar, né? Aí você buzina, e aquilo vai te causando irritação, irritação. Aí você tem vontade de sair do teu carro e resolver aquilo ali. Mas aí a pessoa estava ali parada, mandando mensagem. Aí ouviu a buzina, passou um tempinho e você irritado ali, aí a pessoa saiu. Aí você, ai, caramba, aí você saiu. Repara, de novo, uma outra frustração, e aí você guardou aquela frustração ali, tá ali dentro, tá temperando o negócio. Aí, de repente, você está dando aí um engarrafamento danado, né? Porque passou, aí, dependendo da cidade, gente, passa 5 minutos do horário que a gente tem que ir, já pega um engarrafamento enorme. Aí você, por causa desse problema lá, na garagem já teve um engarrafamento enorme, aí passou um motoboy e bateu no vidro lá no teu retrovisor. Aí quebrou teu retrovisor. Aí você queria pular no pescoço do motoboy, porque o motoboy foi embora, ainda bem, né? Foi embora, e aí você ficou com aquilo. Aí você chegou atrasado na escola. Você chegou atrasado na escola, na faculdade, e aí o coordenador chegou e falou assim, pô, fulano, os alunos não têm o dia todo para te esperar. Aí você tá bom, foi mal. Ok, olha só a nitroglicerina que foi instalada no teu cérebro. Repara, esses estímulos todos fizeram com que você acumulasse frustrações. É o que a gente chama de estímulos ou sentimentos secundários. Eles ficaram ali, e o que era necessário para que esses estímulos secundários, que essas frustrações se dissipassem? Era necessário você resolver, ou pelo menos extravasar de alguma maneira. Mas não, você não conseguiu resolver, não conseguiu extravasar, e elas ficaram ali guardadas. Então, seja aquela pessoa que estava ali na frente do carro, na garagem, e que você tem vontade de falar algumas coisas para aquela pessoa e não deu tempo de falar, seja o motoboy que foi embora, que você tem vontade de falar e não falou, e seja o teu coordenador, o diretor que falou alguma coisa e você, graças a Deus, né, não falou nada. Mas aí você chegou em sala. E aí você chegou em sala e, de repente, você começou a dar aula e um aluno vai e fala assim, professor, mestre, e aí vai e soltou uma gracinha para você. Soltou alguma coisa que desceu, sabe? Quando desce quadrado, desceu aquela coisa assim, você não gostou. E aí você dá aquela resposta. Você fala o que eu não devia falar. A questão é, repara, você não deu essa resposta para o aluno. Sabe para quem você deu essa resposta? Presta atenção nisso, hein? Porque isso acontece direto na tua família. Isso acontece com você, com teus filhos, você com a sua esposa. Sua esposa com você também. Por quê? Porque acumula os problemas no trabalho, você acumula os problemas no trabalho, chega em casa, nitroglicerina, e aí qualquer estímulo mais provocativo, você vê uma zona de segurança, entre aspas, para você extravasar. Porque na hora que você olha para o teu aluno, você extravasa, é meu aluno, né? Eu posso falar qualquer coisa. Na hora que o marido fala qualquer coisa para a mulher, é minha mulher, ela vai perdoar. Na hora que a sua mulher chega em casa, né, cheia de problemas lá mal resolvidos, e qualquer coisa que você fale, ela vai e te agride, aí ela pensa assim, é meu marido, né? Vai me perdoar? Pois é. Pode ser que seu marido te perdoe, pode ser que a sua esposa te perdoe, mas os seus alunos não podem não te perdoar. Então, você tem que ter na cabeça que existem 2 entes em sala de aula. Um é você e outro são os seus alunos. Quando você se defronta com um aluno, é como se você estivesse brigando com a turma toda. Ainda mais em uma situação de descontrole emocional, onde a tua reação foi desproporcional, em tese, à provocação do aluno. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que sempre haverá o risco de você se sentir provocado. Olha o que eu estou falando, se sentir provocado. Porque tem outro detalhe. Às vezes, a pessoa, o aluno, não está te provocando. Mas você está tão irritado com outros problemas que qualquer coisa faz com que você interprete aquilo como se fosse uma agressão. E quando você se sente provocado,
e você sucumbe a essa provocação, você corre o risco de gerar um confronto com o aluno que não vai dar certo. Você pode ter certeza que não vai dar certo. Deixa eu explicar para você um pouquinho sobre como é que é esse mecanismo. Olha que coisa louca. O nosso cérebro, ele recebe o estímulo externo. Esse estímulo externo, ele chega lá numa determinada região do nosso cérebro, onde ela é avaliado esse estímulo, esse estímulo é avaliado e interpretado para gerar uma resposta. Por exemplo, você recebe de uma pessoa um sorriso, uma atitude carinhosa, e o cérebro interpretando aquilo como carinho, entendendo aquilo como carinho, vai gerar em você uma resposta emocional carinhosa. Se o teu cérebro recebe uma informação que ele entende como agressão, repara, agressão é o quê? É perigo. Agressão gera um estresse. E o estresse vai fazer com que o cérebro emita duas respostas para você. Ou você luta, você revida, ou você foge disso. Então, o que acontece? Todos os estímulos sempre vão ser interpretados à luz do prazer ou do estresse. Tudo que gerar prazer, você quer repetir. É interessante. Tudo que gera estresse, você vai lutar ou fugir. Bom, na hora que você recebe um estímulo que gera estresse, antes de você reagir, esse estímulo passa pelo crivo de uma outra região do cérebro, chamado córtex pré-frontal, que é aonde você vai ter o seu filtro moral. Então, você recebe uma provocação, e antes de você reagir a essa provocação, o teu filtro moral avisa assim para você: olha, não reage dessa maneira. Sabe por quê? É o teu chefe. E se você responder dessa maneira para o diretor, você pode perder seu emprego. Então, o prejuízo vai ser muito maior. Ou então ele fala assim: olha, não vai agredir essa pessoa fisicamente. Primeiro, porque isso não é legal, você agredir uma pessoa fisicamente. Segundo, você pode ser processado, você pode ir preso. Então, olha só o que é o freio moral, né? Esse freio é o que nos dá, vamos dizer assim, é o que nos torna, entre aspas, racionais. Quando eu falando é racional. Racional porque ele tem freio moral. Ok. Mas quando você acumula estímulos estressantes, às vezes a gente reage, vai passando, a gente reage onde o estímulo chega internamente e ele sai sem passar pelo crivo, sem passar por essa região do filtro moral. Por quê? Porque ele passa por uma zona que a gente chama de via secundária. A via secundária é uma via de resposta direta. Então, eu acabei de te explicar um fenômeno conhecido mundialmente como pavio curto. O pavio curto, então, é onde o estímulo sai da região do cérebro e vai direto, ou seja, pelo caminho mais curto, para responder. E o caminho mais longo, que seria o pavio longo, é o caminho que passa pelo crivo das consequências sociais, pelo filtro moral. Então, se você recebe uma porção de provocações, você está com o pavio curto porque o teu cérebro está ávido a entrar numa via secundária. Ney, caramba, que interessante, mas eu quero saber, e aí? Como é que isso funciona na minha vida como professor? Bom, então já te dei o primeiro exemplo, já te expliquei. Primeira coisa, que se você bater de frente com o aluno, você pode perder a turma. Essa é a primeira coisa. Então, não bata de frente, mas nem às vezes pode acontecer, eu estou com o pavio curto. Ok. Então, nós precisamos alongar o seu pavio. Como é que você vai alongar o pavio? Como é que se alonga o pavio? Repara, eu falei que ele passa por uma via, a via principal, a correta, o caminho correto, é estímulo, resposta, crivo social, né? Filtro, aí externalizo. O segundo caminho é o atalho. Estímulo, resposta. Para eu evitar o estímulo impensado, a resposta impensada, eu preciso ganhar tempo.
Isso, ganhar tempo para poder esticar o pavio. Como é que eu ganho tempo? E por que eu tenho que ganhar tempo? Porque quando eu ganho tempo, dá tempo do cérebro elaborar a melhor resposta socialmente aceita. Então, se quando o aluno fez uma provocação, se você tivesse ganhado tempo, você pensaria assim, não, peraí, se eu sucumbir, se eu entrar nessa pilha, eu vou bater de frente, posso perder a turma, ele pode ainda me desestabilizar, eu vou perder o controle, vou perder até a minha autoridade. Então, não, deixa eu poder gerenciar isso da melhor forma. Até porque não vale confronto. Regra geral, jamais confronto com aluno, jamais, com turma. Então, como é que você vai ganhar tempo? Primeiro, você entrou em sala. Antes de entrar em sala, você precisa se preparar emocionalmente. Pois é. Então, dá uma passada no toalete, respira, olha, se concentra e pensa assim, olha, eu vou entrar em sala de aula agora, meus problemas vão ficar em casa. Ninguém tem culpa dos meus problemas e eu não vou bater de frente com ninguém. Eu vou saber gerenciar, tá tudo bem, só importa agora é manter uma relação bacana, uma aula interessante, motivante para todo mundo. Bom, isso já te prepara, mas isso não te protege 100%. Bom, só que você vai se condicionar a todas as vezes que você se sentir provocado, não estou dizendo que é fácil, é condicionamento. Uma mudança de hábito gera um esforço inicial, tá? Você vai se condicionar a ganhar tempo. Como é que você ganha tempo? Bom, o aluno fez uma provocação, não responde. Antes de responder, por exemplo, ele falou alguma coisa, você pode dizer assim, já falo contigo, e continua o teu assunto, ou se você sentir que foi uma provocação, né? Daqui a pouco eu falo, uma possibilidade. Outra possibilidade, ele vai, te provoca, aí você vai lá, pega um copinho, uma garrafa d'água, toma um golinho d'água. Não vai jogar água na cara do aluno, pelo amor de Deus. Eu estou falando para você se controlar, só para você se controlar. E nem fica dando moto, tá nervoso, vai pegar um copo d'água, fica tremendo, você, nossa, ele quer me matar. Não, não é nada disso. Se der, você bebe um golinho d'água. Estou até aproveitando para tomar um golinho d'água aqui, né? Peraí. Você bebe um golinho d'água, respira e procura responder de uma forma segura, mas diminuindo a agressividade dele. Por exemplo, imagina que ele estivesse falando assim para você, professor, pelo amor de Deus, cara, isso que você está falando já há muito tempo não se usa. Pô, você não está sabendo que não é mais assim? Qualquer coisa assim, né? Aí você fala assim, pois é. Então, você está dizendo que o que eu estou falando não é a melhor alternativa, não é o mais atual. Olha só como é que você já diminuiu a agressividade do que ele falou. Tá, então, deixa eu te explicar por que eu estou usando essa linha de raciocínio. Ou então, por que eu me baseei nisso que eu estou falando. E aí você responde com toda a sua segurança que eu sei que você tem. Ou então você pode até chegar à conclusão de que aquele aluno tinha razão, mas ele foi muito agressivo, né? Aí você fala, não, pois é, então desenvolve um pouquinho mais teu raciocínio, deixa eu entender por quê, como é que é o seu ponto de vista. E na hora que você dá essa margem para ele, só em ele falar, em você ter mostrado respeito pela intervenção dele, que foi agressiva, a gente sabe, ele já vai diminuir um pouco a agressividade. Agora, o que é interessante, é bacana o seguinte, mesmo que ele não diminua a agressividade, mas você conseguiu se conter e não bateu de frente, não levou para o lado pessoal, é muito bacana, porque quando um aluno é um pouco mais agressivo com o professor e o professor mostra segurança e educação, firmeza e educação, a turma começa a torcer pelo professor. A turma percebe o jogo. É um xadrez, é um jogo de xadrez emocional. A turma percebe o jogo. A turma percebe assim, pô, peraí, cara, o cara está sendo agressivo, a professora está sendo assim, super educada, fulano está muito agressivo, né? Então, isso faz com que a turma comece a perceber. E aí, pode ser que esse aluno realmente esteja num dia ali que... um bom exemplo, né? Pode ser que esse aluno esteja com um pavio curto, pode ser que esse aluno esteja despejando no professor as emoções secundárias da vida dele, não é só aluno adulto, né? Olha aí um outro exemplo, né? Como é que sempre chove de um lado, chove para o outro, né? Sempre assim. Aí esse aluno vai e solta outra. Esse aluno solta outra. Cara,
esse aluno já umas 2 ou 3 vezes e ele falou de forma agressiva. E você, já esperto, já sabe que o autocontrole é a sua melhor arma na gestão do relacionamento. Daqui a pouco, quando esse aluno, caso isso aconteça, pode acontecer, né? Lá pela 3ª vez que esse aluno é mais agressivo, você pode ter certeza que a turma começa a dar cabo dele, né? Daqui a pouco alguém vai falar assim, ó, fulano, pô, dá um tempo aí, deixa o professor dar aula. Ou então, às vezes, dependendo, em graduação, eu dei aula quase 20 anos para graduação, quando aconteceu uma situação dessa, às vezes eu escutava assim os outros alunos, cala a boca! Alô! Porque a turma percebe que, cara, que aquele aluno está querendo aparecer. E aí, cara, se a turma se manifestar contra o agressor, sabe o que você vai fazer? Checkmate, hein? Eu vou te contar. Checkmate. Quando a turma chamar a atenção do agressor, você fala, não, gente, espera aí. Ô, fulano, olha só, fica à vontade, pode perguntar, gente, valeu, mas olha que eu estou aqui para atender vocês, é normal que vocês tenham dúvida. Olha só que legal. O cara que te agrediu, você ainda foi cortês com ele. Puta, na hora que esse cara é chamado a atenção pela turma, e você ainda por cima fala assim, não, tudo bem, fica à vontade, você deu um checkmate emocional nesse cara. Esse cara agora não tem mais jeito de te cortar de novo, porque ele ficou tão exposto perante a turma e perante a você, que você conseguiu neutralizar o agressor. Viu? Quer dizer, a questão do autocontrole é importante, mas você precisa conhecer técnicas de comunicação para saber como usar o autocontrole. Uma outra coisa legal de gerenciamento de relacionamento em turma são situações que acontecem no cotidiano, principalmente, né, com jovens e adultos, e que você também precisa saber administrar. Quer ver? Vou te dar mais um exemplo que é muito comum. Pô, você está lá falando um assunto que você sabe que é fundamental para eles, e talvez eles não estejam tão concentrados. Se você gosta do assunto, né? Por que esses caras não estão concentrados, né? Poxa, porque talvez o assunto não esteja sendo tão interessante para eles, talvez eles estejam cansados demais. Aliás, eu gravei um vídeo falando sobre essa questão de concentração e atenção, vale a pena você assistir, tá? Mas então, vamos lá. Aí os alunos, 2 alunos conversando, blá, 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 e você está dando aula, os 2 alunos estão conversando. Então, repara, você não sabe por que os 2 alunos estão conversando. Eles podem estar conversando sobre o assunto que você está falando, eles podem estar tão empolgados que eles estão ali compartilhando ideias. Pode ser, né? Eles podem estar conversando porque se distraíram um momento, falaram de um outro assunto e acabaram se distraindo. Não foi para te agredir, mas eles se distraíram, vai. Ou eles estavam conversando porque estavam te ignorando mesmo. É quase que uma agressão porque estão te ignorando. Seja qual for o motivo, o que você jamais deve fazer, né? Então, vamos lá. 2 alunos, de uma certa forma, não estão prestando atenção em você e estão até, de certa forma, incomodando. Ou, só para juntar aí no exemplo, você está percebendo que o aluno está o tempo todo, sei lá, no WhatsApp. Repara, ele pode estar até anotando a tua aula, você também não sabe, né? Mas ele está no WhatsApp assim, cara, esse cara vai perder esse conteúdo é tão legal, por que esse cara está ignorando, por que esse cara está no WhatsApp? Ele pode estar resolvendo um problema muito sério também, né? Não vale julgar. Agora, eu vou te mostrar agora como gerenciar essas situações. Preparado? Preparado? Olha só que legal, hein? Como administrar a situação como essa sem bater de frente com o aluno. O que é proibido? O que é proibido? O confronto. O que é proibido é expor o aluno. Jamais você vai expor o aluno. Jamais faça assim. Ô, vocês 2 aí. Peraí, pô, tô falando aí, dá licença. Puta, se você fizer isso, cara, você vai perder esse aluno, vai perder emocionalmente esses alunos. Você está expondo esse aluno. Então, olha o que você pode fazer. Por exemplo, estão lá conversando. Aí você começa assim. Bom, agora deixa eu fazer umas perguntas. Fulano, você ali. Aí você faz uma pergunta para alguém que esteja próximo a esses 2. Aí a pessoa responde. Ah, legal, boa, beleza. E você ali, fulano? Aí você faz uma outra pergunta para alguém mais próximo ainda desses 2. Cara, na hora que você começa a fazer perguntas para pessoas próximas, essas pessoas que estão conversando imediatamente se mobilizam e voltam a prestar atenção em você. Por que elas se mobilizam? Pelo medo de serem expostas,
pelo medo de você fazer uma pergunta e todo mundo olhar para elas e elas não saberem, não entenderem o que está acontecendo. Então, repara, na hora que você percebe que essas pessoas voltaram a atenção para você, você pode fazer pergunta mais para um ou dois que estejam próximos deles, mas não faça pergunta para eles. Por quê? Porque pode ser que essa pergunta eles não saibam responder e eles entendam como uma agressão porque eles estavam conversando. E a gente já te falei que a gente não sabe o motivo da conversa, não interessa. Interessa que você só queria gerenciar aquela situação para eles voltarem a atenção para você. A mesma coisa vai acontecer com aquela pessoa que está no WhatsApp. Se você sair perguntando para pessoas próximas, essa pessoa vai se mobilizar e olhar para você. Beleza, mas vamos imaginar que não deu certo. Você fez as perguntas, eles continuaram conversando. Disse, não, eu não vou chamar a atenção deles. Uma outra possibilidade é você ir andando para próximo deles, sem olhar para eles, e se posicionar bem perto deles, sem olhar para eles, e aumentar o tom de voz. E com isso, pode ser que isso desperte a atenção deles, eles voltem para você. Percebeu que eles voltaram para você, você volta para a zona e continua a sua aula normalmente, assim como aquele que estava ali no WhatsApp. Pô, Ney, não deu certo, cara. Eles estavam conversando, mas o problema não é que eles estavam conversando, o problema é que eles estavam me atrapalhando a aula. O que eu faço? O que eu faço? Cara, se você perceber que está te atrapalhando, e se estiver próximo do horário do intervalo, antecipe e dá um intervalo. E se estiver longe do intervalo e estiver te atrapalhando muito, dá um intervalo fora de hora. Assim, gente, vamos tomar um café, 5 minutinhos, bebe uma água e volta e a gente já volta. E aí, isso, eu estou falando, é um extremo, ok? Aí você dá aquele intervalo, os alunos... Aí quando essas duas pessoas, né, fizerem menção de levantar, você chega até e fala, pera um instante, eu só quero falar com vocês. Aí as pessoas saem da sala, aí você vai chegar discretamente para eles dois e fala assim, olha, eu estou percebendo que vocês estão conversando. Pode ser que quando você começa a falar, a pessoa fala assim, não estou discutindo, não estou brigando, não é nada disso. Eu só quero falar com vocês o seguinte, eu estou percebendo que vocês estão conversando e, assim, eu estou fazendo uma apresentação com o maior carinho, um assunto que eu tenho certeza pode contribuir com vocês. E aí eu queria saber o que eu posso fazer para me tornar mais interessante. Olha você dando checkmate, de novo, emocional. Porque na hora que você chega para o cara e fala assim, como é que eu me torno mais interessante, você está invertendo o processo. O aluno fica sem graça, cara. Você não tem ideia do que acontece. Já aconteceu N vezes comigo. Na hora que eu falo um negócio desse, eu falo assim, pô, professor, que isso? Desculpa, pô, por favor, que grosseria nossa, tem nada a ver. E olha, quando volta à aula, essas pessoas se tornam seus defensores, acredita? Cara, você não tem ideia de como, quando você cria esse vínculo, essa dívida emocional, como é que você consegue reverter de uma forma esplêndida. Então, olha, não teve confronto, você não se estressou e ainda ganhou aliados. Então, repara como é que tudo tem uma técnica, como é que o gerenciamento de relacionamento tem uma técnica, como é que o autocontrole em si é muito importante para a sua comunicação. Pois é, isso é só para te alertar que não basta você ser desinibido. Isso é para te alertar que para ser um professor, comunicador, precisa conhecer técnicas fundamentadas na neurociência, na psicologia, e para isso você precisa estudar e se aprimorar cada vez mais. Então, se você gostou desse assunto, eu peço a você que assine o nosso canal, você acessa lá o nosso sininho, porque, olha, vem muito mais dicas por aí e eu quero te encontrar numa próxima. Tá legal? Valeu!